Saudações, ouvintes que estão sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Agradecemos a audiência de todos os nossos ouvintes e amigos e amigas, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da loja esotérica virtual Alevir. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho. Programa esse que está no ar de segunda a sexta-feira, às 21 horas, levando para vocês, ouvintes, estudos comentados das melhores obras do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. A todos damos nosso boa noite e vamos dar início a esse programa com a nossa meditação. Hoje, na voz da inconfundível Mirna Grizet, com a meditação pela paz. Vamos acompanhar a condução dessa visualização, dessa meditação pela Mirna Grizet, ouvintes. Expire, solte todo o ar. Inspire profundamente e feche os olhos. Sinta seu coração. Imagine que agora você sai do seu corpo físico com um fio dourado conectado ao corpo etérico e vai voando, saindo, primeiro olhando a sua cama, depois flutuando acima da sua casa, vendo seu bairro, seus vizinhos, sua cidade, nosso país. Com os olhos fechados, sinta que você se transforma num anjo de paz, ficando invisível e podendo aproximar-se das pessoas sem ser percebido. Se você vir alguém prestes a tomar uma atitude violenta, irada, agressiva, aproxime-se invisivelmente e sussurre no seu ouvido: paz. Sinta-se como um mensageiro da paz. Agora suba mais um pouquinho. Fique pairando sobre o planeta, na biosfera. Visite os governantes que estão envolvidos em guerra. Sussurre nos seus ouvidos: paz. Sinta o espaço sideral. Sinta a lua, as estrelas, os planetas. O universo inteiro vibra uma harmonia. Respire essa harmonia. Vibre esta paz para toda a humanidade aqui na Terra. Reflita. Qual a ação específica, grande ou pequena, que você está desenvolvendo para construir paz na sua comunidade ou no mundo? Devagarinho, volte à sua casa. Sinta que o fio dourado que liga seu espírito à vida traz você de volta à sua meditação. Estabeleça um compromisso consigo mesmo, que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não entrar em situação de conflito, que vai ajudar as situações de conflito a se resolverem e que vai lutar como um guerreiro da paz de hoje em diante.
siga em paz. Agradecemos a querida Mina Grizet pela sua meditação pela paz, que iniciou no dia de hoje o programa Lux Esotérica. E aqui da nossa parte enviamos a todos os nossos ouvintes nosso Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês, ouvintes, e agradecemos muito o prestígio, a sua audiência para esse programa que tenta trazer para vocês estudos comentados sobre o que há de melhor no esoterismo, no ocultismo e na teosofia. Estamos estudando com a nossa audiência o livro Os Mestres da Senda, de Charles Webster Leadbeater. E desde o último programa, meus amigos, nós estamos abordando aqui um tema realmente muito forte, meus amigos, um tema realmente crítico, um tema que realmente afeta a todos nós, mas que nem sempre é abordado nas instruções ocultas e pelos grandes mestres que publicamente fazem a distribuição do seu conhecimento. E como este programa, caros ouvintes, está realmente totalmente do lado da luz, totalmente do lado da mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca, a favor da evolução de todos os seres, ecumenicamente nos congraçando com todos a nossa audiência, qualquer que seja a sua religião, o seu credo, a sua ordem esotérica, nós reconhecemos, juntamente com aquilo que apregoaram os santos seres, de que a humanidade é uma grande unidade, que existe profundamente no nível espiritual, uma grande unidade de todos os seres humanos e de todos os seres viventes, tanto visíveis e invisíveis, que habitam esse planeta. E é nesse aspecto, meus amigos, que nós nos sentimos à vontade para abordar este assunto tão crítico, que é exatamente a atuação das forças das trevas, meus amigos. Ou seja, aqueles seres, aquelas pessoas que, infelizmente, ao invés de trabalharem pela evolução, pelo aceleramento do progresso evolutivo das pessoas e das coisas nesse sistema, trabalham ao contrário. Trabalham pela involução, trabalham pelo desenvolvimento das características egoísticas, e ao invés de trabalharem de uma forma altruísta, na verdade causam mais confusão, causam a dúvida, causam o medo, e assim, meus amigos, lamentavelmente fazem com que as coisas fiquem mais difíceis, como se elas já não fossem difíceis, porque nós vivemos nesse mundo de inércia. O plano físico, meus amigos, ele existe, e nós estamos aqui para que nós sintamos exatamente essa oposição, para que nós tenhamos realmente os obstáculos, as dificuldades para progredir. Então, aqueles seres humanos, aqueles seres espirituais também, que se colocam, ao invés de se posicionarem ao lado da luz, ao lado da evolução, se posicionam do lado das trevas, do lado da involução, do lado realmente
que não auxilia o progresso, lamentavelmente essas pessoas, meus amigos, causam muitos problemas. E há também, meus amigos, e isso é uma coisa que nós devemos abordar, pessoas que trabalham contra a evolução de uma maneira inconsciente. E, meus amigos, na verdade são raros aqueles magos negros, aqueles magos que realmente trabalham para o dark side, realmente para o lado negativo, que são conscientes desse trabalho negativo. O que existe realmente são muitas e muitas pessoas que são vítimas de dois aspectos da natureza humana que muito claramente levam essas pessoas a trabalharem para a involução, para trabalharem contra o progresso das coisas nesse sistema. E essas duas características, meus amigos, que estão presentes em todos nós, que nós devemos ter realmente uma extrema cautela em observar o seu funcionamento, são, meus amigos, o egoísmo e a ignorância. Esses dois defeitos, meus amigos, essas duas características humanas, quando de mãos dadas, fazem com que o ser humano se feche dentro de si mesmo, trabalhe exclusivamente para o seu único benefício, para si mesmo, e então, meus amigos, causam realmente uma série de problemas. Porque, como nós temos dito nesse programa, existe, meus amigos, um plano para esse sistema solar onde nós habitamos. E esse plano se chama evolução. Na consciência de Deus existem arquétipos, existem planos, existem realmente metas a serem atingidas. Então, todos nós, meus amigos, somos convocados para auxiliar nesse grande plano. É por isso, meus amigos, que certas tradições espiritualistas, como a maçonaria, chamam Deus de o grande arquiteto do universo, porque na sua mente infinita, dentro da sua consciência que tudo abarca, ali estão projetos, ali estão realmente os objetivos a serem alcançados, e toda a beleza, toda a graça, toda a espiritualidade, a sabedoria, meus amigos, e também a força residem na mente de Deus. E nós, meus amigos, que fomos emanados, que somos parte dessa consciência divina, que dentro de nós habita uma chispa divina, só podemos fazer uma única coisa nesse sistema, porque esse sistema pertence a Deus, meus amigos. Nós somos parte desse sistema, então só nos cabe auxiliar, trabalhar a favor, percebermos quais são as metas, quais são os planos. E é nesse sentido, meus amigos, que deveria ser compreendida a Escritura Sagrada, na sua primeira linha, meus amigos, na sua primeira frase, cunhada há 3.000 anos atrás pelos patriarcas do judaísmo, que iniciaram então a nossa tradição judaico-cristã. Lá está escrito, meus amigos, no começo do universo, desse nosso universo, os deuses criaram o céu e a terra. Porque a palavra que está lá, meus amigos, é Elohim, e essa palavra é traduzida em todo o Velho Testamento como Deus. Mas Elohim, meus amigos, é o plural da palavra Deus. Então, Elohim são os deuses, e os deuses, meus amigos, criam o céu e a terra. Os deuses e todos os seres que estão na fraternidade, na grande e verdadeira Igreja de Deus, meus amigos, que é essa hierarquia sagrada, meus amigos,
o governo sagrado, que é o significado do termo hierarquia, né? O verdadeiro, meus amigos, reino de Deus tem na sua cabeça a divindade, Deus. Mas aqueles que estão abaixo não são seres pequenos, meus amigos, porque diante do trono de Deus estão espíritos, grandes arcanjos planetários de grande magnitude. Abaixo deles estão grandes arcanjos, hostes e hostes inumeráveis de anjos, espíritos da natureza, e nós, seres humanos, fazemos parte também dessa hierarquia. Todos estes seres, meus amigos, são os construtores, são os pedreiros desse universo e estão construindo no plano material e no plano espiritual as maravilhas que existem na mente de Deus. Não é Deus, meus amigos, porque ele não tem mãos. Não é Deus que está aqui moldando as coisas, mas sim as consciências, os seres divinos que somos todos nós. Inclusive a nossa humanidade também faz parte desse reino de Deus, e ela é convocada para trabalhar e realmente auxiliar a que esses objetivos que estão na mente de Deus sejam alcançados, queridos ouvintes. Então, infelizmente, meus amigos, quando nós, humanos, estamos na ignorância e nos fechamos no egoísmo, muitas vezes nós trabalhamos contra o plano divino. E aí nós nos tornamos seres antiecológicos, seres antissociais, seres antifraternos, seres realmente que nos comportamos não de uma forma humana, mas de uma forma desumana. Então muitas pessoas estão aí, meus amigos, fazendo coisas, cometendo crimes, estão cometendo desatinos, não porque elas decidiram ser magos negros ou porque elas escolheram trabalhar pelas trevas, mas sim porque elas estão na ignorância, meus amigos, de que nós estamos num plano que está evoluindo, e porque elas se comportam, meus amigos, de uma forma egoísta, de uma maneira solipsista, ou seja, como se elas estivessem sozinhas no mundo. E isso é uma grande falácia, caros ouvintes. O ser humano só pode existir nesse mundo em comunidade, em sociedade, ou seja, se beneficiando do trabalho e de toda a movimentação dos nossos irmãos. Há aquelas pessoas que nem sequer, meus amigos, concebem como irmãos aquelas pessoas que não são da sua família. E, infelizmente, meus amigos, esse egoísmo e essa ignorância da nossa condição espiritual é que leva muitas pessoas a trabalharem contra, né, as coisas espirituais. E o Leadbeater aqui, meus amigos, nós já falamos, né, um pouco sobre esse tema, né? E o próprio Leadbeater, ele diz que não gostaria de falar muito sobre esse tema, mas que há alguns pontos que têm que ser abordados. Então ele diz o seguinte: pouco tenho a acrescentar ao que já foi dito alhures, né, em outros escritos, exceto para dizer que uma teoria em que esses seres, meus amigos, que há realmente seres que trabalham conscientemente contra a luz, né, que eles se justificam, né, no seu surpreendente comportamento, né, dizendo, né, que Deus, meus amigos, não deseja realmente essa união, essa fraternidade. Há quem sustente, meus amigos, que a intenção de Deus não seja a evolução, mas sim que o que Deus deseja é o desenvolvimento de cada indivíduo até o nível mais elevado possível, né? Então, o Leadbeater comenta, né? Notareis de passagem que, embora eles nunca o admitam,
que esse nível não é muito alto, depois de tudo, porque seu esquema os mantém trabalhando no fortalecimento do eu, ou seja, do ego, e não os levará até os planos, né, da intuição e o plano nirvânico da vontade divina, que são planos de absoluta união. E esses magos negros, meus amigos, esses que são realmente conscientes, eles dizem, abre aspas, vocês pensam que vêm ao seu redor sinais de evolução para a união e que essa é a vontade de Deus. Pelo contrário, isso não passaria de uma tentação que Deus lhe está pondo no caminho. Ao invés de desejar que vocês se tornem unos com Deus, Ele deseja que vocês afirmem sua individualidade a despeito de tudo isso que os tenta a se absorverem numa indiscriminada unidade. Fecha aspas. E obviamente, meus amigos, que isso é uma grande falácia, porque os magos negros, meus amigos, aqueles que realmente decidiram, né, trabalhar apenas para si mesmos, né, apenas para preencher o seu desejo egoísta, eles não reconhecem, meus amigos, que acima do nível da mente existem planos espirituais aonde a unidade, meus amigos, da consciência se manifesta de uma maneira muito clara. Quando o ser humano consegue ir além da sua mente e entra no plano búdico, no plano intuicional, como ele é chamado pelos hindus, fica claro, meus amigos, para o espiritualista, porque ele sente uma grande unidade entre todos os seres, entre todos os seres humanos. E os magos negros, meus amigos, não vão além do que o nível da mente. Aliás, eles fecham a sua mente de uma maneira tão forte que dificilmente qualquer pessoa consegue conversar com eles, arguir coisas em contrário, porque logo eles manifestam esse fechamento, né? Então eles dizem que Deus não quer a unidade, que Deus não quer a fraternidade, mas sim que Ele deseja que cada indivíduo se desenvolva ao seu máximo. E isso é uma desculpa, meus amigos, apenas para indulgir, para cair, meus amigos, no fechamento total dentro do eu pessoal. E aí, meus amigos, infelizmente, essas pessoas encontram desculpas para cometer os crimes mais indizíveis. E vocês fiquem atentos, meus amigos, nos seus estudos, observem como, infelizmente, grandes magos negros, meus amigos, como nós vimos muitos nesse último século, na figura de Hitler, na figura de Mussolini e grandes pensadores, meus amigos, lamentavelmente, que eram ateus, ou seja, que não tinham no seu comportamento a religião, que não tinha nenhuma filosofia religiosa, e outros que tinham até conhecimentos esotéricos, conhecimentos ocultos, como era o caso de Hitler e os seus seguidores. Foram esses, meus amigos, que com suas mentes poderosas, com a máquina de propaganda, fizeram com que a Alemanha, meus amigos, de tantos séculos de filosofia e de arte, se afundasse, meus amigos, nestas guerras que aconteceram no século passado, e perpetrando, meus amigos, crimes indizíveis. Milhões e milhões de vidas foram ceifadas pela insanidade, meus amigos, desse raciocínio. Porque os magos negros, meus amigos, não perdem tempo com indivíduos. Eles se preocupam principalmente com aonde está o poder, como eles podem obter o poder, financiar esse poder
e exercer esse poder sobre as pessoas, quer seja o poder político, o poder econômico, o poder religioso, que também é um poder, né? O poder da liderança espiritual. E eles, meus amigos, fazem de tudo para aprisionarem as pessoas dentro desses poderes que eles almejam. Então, meus amigos, fiquem muito atentos, porque as pessoas verdadeiramente espiritualistas são pessoas desapegadas. Elas não têm realmente ambição pessoal de ocupar cargos, de receberem bajulações, comendas, ou de serem alçadas a determinados cargos públicos, cargos religiosos e coisa que o vale. Mas ao contrário, quando vocês virem pessoas brigando, né, para serem realmente os cabeças de certos movimentos, ou como nós vemos na política, como tantas pessoas, meus amigos, que não são magos negros, mas são pessoas, meus amigos, políticos, que apenas querem o poder econômico, querem se locupletar através do governo, através dos cargos públicos. Eles querem oferir lucros pessoais e, lamentavelmente, a corrupção que daí advém é uma lástima e um problema para toda uma nação, para toda uma comunidade, né? Na verdade, meus amigos, o político tinha que doar tudo o que ele possui para o Estado, para depois, através desse desapego, ele poder ter o cargo público. E não como nós vemos hoje, que o indivíduo entra com pobre na política, ou entra com posses X, e depois de alguns anos ele multiplicou muitas vezes o seu padrão de vida e as suas posses através de todo o tráfico de influência que ele faz ali dentro. Então nós temos que estar muito atentos. E o Leadbeater nos diz também aqui o seguinte: os indivíduos que realmente creem nessa separatividade, né, eles acham-se em conflito com os nossos mestres em todos os pontos e extensão do caminho. Nós seguimos nossos próprios mestres, que sabem muito mais sobre a vontade de Deus do que o que possa saber quem quer que tome esse rumo errado, pois podem atingir a união com Deus, né? Os mestres realmente conseguem se unir à sua consciência com a unidade da consciência divina nesse sistema. União essa é inexequível para os que advogam a separatividade e trabalham, meus amigos, para esse lado escuro. Resulta, portanto, que esses seres se opõem, ouvintes, a nós e tentam obter recrutas. Como qualquer pessoa, eles desejam converter outros às suas próprias opiniões. E se nós estamos de alguma maneira progredindo e nos refinando um pouco mais que o homem comum, somos exatamente as pessoas que eles desejam deter, né? Muitos dos mais intelectuais dentre eles estão um tanto enredados na materialidade, como qualquer grande asceta. Eles concordam plenamente em que o homem deve pôr de lado as pequeninas coisas e visar ao superior, mas eles objetivam a uma intensificada individualidade, que no fim só pode fracassar. Assim, eles tendem muito a procurar influenciar-nos, a intensificar a individualidade em nós, a despertar-nos a vaidade. Lembremos-nos de que faz parte de seu credo a gente tornar-se extremamente nos seus objetivos e escrúpulos, né? Sem escrúpulos. Para eles, a escrupulosidade pareceria uma tola e desprezível fraqueza, e por isso
lançam mão das mais vis trapaças e de bitter arremar. Há para nós um perigo muito especial. Quanto mais avançados pudermos tornar-nos, tanto melhor para sermos presas, né, para esses irmãos da sombra, se puderem nos apanhar. Mas eles não podem agarrar-nos, não podem tocar-nos, enquanto nos mantivermos em completa comunidade de pensamento com nossos mestres, enquanto pudermos manter-nos firmes na diretriz do altruísmo, da difusão do constante amor. Nossa força maior contra tais poderes das trevas é a nossa união com os mestres e nosso poder de manter-nos na atitude deles, sempre abertos às influências do alto, mas resolutamente fechados para todos os agentes separatistas que tentam atingir-nos. Qualquer coisa que tenda a acentuar a separatividade está simplesmente sendo manejada pelas mãos do inimigo. E isto é tão verdadeiro nas menores coisas como nas que julgamos a serem as maiores. E é isso, meus amigos, um assunto muito desagradável, mas que tem que ser abordado em algum momento. E nós estamos aqui fazendo isso no nosso programa Lux Esotérica. E não se engane, meus amigos, o próprio nome do programa já é luz, a luz oculta que brilha no plano espiritual. No segundo bloco do nosso programa nós vamos comentar ainda alguns aspectos práticos dessa questão, meus amigos, da existência das forças trevosas e, lamentavelmente, as forças da involução. Voltaremos, meus amigos, daqui a alguns instantes. Vamos fazer um intervalo para tomar aqui uma aguinha e vocês vão ficar com o tradicional convite da Loja Esotérica Virtual para que vocês nos apoiem e que esse programa continue tendo por muito e muito tempo ainda condições de permanecer no ar, assim como nós temos hoje, porque Deus tem nos dado muita saúde e os nossos irmãos associados têm criado condições para que esse programa continue sendo transmitido para vocês ao vivo, como agora, nesta segunda-feira, 21 horas e 35 minutos, ou nas gravações que estão aí à disposição de vocês, ou nos discos que os nossos ouvintes também receberão no futuro. Até já, ouvintes, voltaremos dentro de instantes com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, meus amigos ouvintes, retornamos ao vivo aqui com vocês nesta segunda-feira o programa Lux Esotérica, aqui na Rádio Esotérica FM, que tem muita sensibilidade musical, mas aqui durante as noites o nosso programa, o Lux Esotérica, também muita sensibilidade espiritual para abordarmos com vocês esses temas realmente muito importantes para a nossa evolução. Agradecemos muitíssimo a sua audiência que está fazendo egrégora conosco aqui nesta segunda-feira. 53 amigos estão conectados aqui conosco ao vivo, mas com certeza muitos outros vão nos ouvir nas gravações que estão disponíveis aqui no site da rádio e também lá na seção de áudio da Levir. E a todos os nossos associados, nós agradecemos muitíssimo o apoio. Aguardem aí nos próximos dias a chegada dos seus brindes de renovação que estão sendo preparados para serem enviados nos próximos dias. Mas vamos retomar aqui, meus amigos, nossas análises sobre esse assunto, meus amigos. O lado escuro da força, os irmãos da sombra, as forças das trevas, meus amigos. E a primeira coisa que é muito especial, meus amigos, nós comentarmos é que o ocultismo, o esoterismo, pelo menos o verdadeiro, meus amigos, não crê, não acredita na existência, meus amigos, do mal organizado
de uma forma cósmica. Isso significa, meus amigos, que nenhum ocultista, nenhum esoterista, teósofo e qualquer terminologia que nós usarmos acredita que exista um ser cósmico que seja a corporificação do mal. Aquele que se chama, meus amigos, aí comumente do diabo, ou seja, o capeta ou qualquer nome que se possa ser dado a ele. Não existe, meus amigos, uma entidade deste tipo no universo. Alguém que possa ter caído, como se fala de Lúcifer, né? De que caiu do alto e que veio aqui para a matéria e que tem tanto orgulho e que fica por aí atentando as pessoas e causando o mal. Mas, meus amigos, apesar de nós não acreditarmos e realmente não existir um ser que trabalha pelo mal, existe uma coisa muito pior, meus amigos, e que está, infelizmente, em todos os lugares aonde a humanidade está, que é o ser humano e a sua mente, caros ouvintes. Aí sim é que está a raiz do mal. É o ser humano, a sua mente e, infelizmente, a sua capacidade de se separar, de se conceber separado do meio ambiente, das outras pessoas, dos outros seres da natureza. Isso é que causa realmente o mal, meus amigos. Porque na natureza, tirando o ser humano, não existe nada mal acontecendo. Um animal devora o outro, meus amigos, e 5 minutos depois ele já esqueceu que fez isso porque ele está de barriga cheia. Agora o ser humano, basta ele ouvir uma coisa que não lhe agrade e ele passa anos ruminando na sua cabeça uma frase e estruturando crimes, pensando numa vingança, pensando em maneiras de cometer essa vingança ou de retribuir esse suposto mal que ele recebeu. E apenas essas vibrações sonoras que nós recebemos nos nossos ouvidos são capazes, meus amigos, de suscitar crimes, suscitar comportamentos completamente erráticos, né? Então é a mente humana, caros ouvintes, que é o verdadeiro ambiente aonde são perpetrados os crimes, aonde está a verdadeira gênese de toda a negatividade. E é na mente humana, meus amigos, que estão esses dois problemas da ignorância e do egoísmo. Porque quando o ser humano compreende, meus amigos, que ele depende dos demais, que nós precisamos viver em fraternidade, né? Ele abre então esse egoísmo e passa a viver de uma vida fraterna, uma vida de fraternidade. E quando o ser humano busca instrução e ele é verdadeiramente instruído, porque lamentavelmente tem pessoas que instruem de uma maneira errada, mas quando a mente humana também encontra a luz, ela se esclarece, ela se ilumina e ela deixa de ser egoísta e passa a ser altruísta, meus caros ouvintes. Mas nós temos que ter muita tolerância, porque esse desenvolvimento da mente não é automático. O que acontece, meus amigos, é um lento progresso da nossa alma através das transmigrações, das encarnações, e lamentavelmente o ser humano prefere aprender mais pela dor, né? Pelo sofrimento, fazendo coisas erradas e sofrendo as consequências desses erros, o que lhe traz sempre muita dor, do que ele prefere evoluir pelo amor, ou seja, fazendo coisas altruístas, trabalhando pelo bem do próximo, também pelo seu bem. Então nós temos que ter isso muito claro, meus amigos. E nesses campos, meus amigos, da espiritualidade, no campo do esoterismo, no campo do ocultismo, existe sim muita gente que faz manipulação
das informações, e isso leva as pessoas, às vezes, até a mais ignorância do que elas têm naturalmente. Porque mesmo que uma pessoa tenha procurado instrução, e a maior parte das pessoas busca o apoio, meus amigos, nas instituições religiosas, nas filosofias, né, espiritualistas, e aí também muitas vezes há muita ignorância. Há a condução da mente das pessoas não para a verdadeira fraternidade, não para o amor incondicional, mas sim para o fanatismo, sim para o ódio contra as outras religiões. E tem gente que consegue defender, meus amigos, até a ideia de uma guerra santa, o que é uma contradição em termos, meus amigos. Porque a verdadeira religião, meus amigos, tem que levar o ser humano a desenvolver o amor. E o amor na prática, meus amigos, ele se manifesta com uma reverência pelo semelhante, pelo nosso próximo. Quando nós estendemos a mão, cumprimentamos uma pessoa, ou quando os orientais se abaixam e fazem um sinal de reverência, o que está sendo feito ali é o reconhecimento que no coração daquela pessoa existe um ser espiritual, que a pessoa precisa ser respeitada, que ela tem direitos, que ela tem todo o direito de ela ser o que ela quiser e de ela seguir o seu caminho. E o contrário, meus amigos, da reverência, que é o que a religião deveria ensinar, o contrário, meus amigos, é o que nós vemos muitas vezes nesse nosso mundo moderno, que é a violência. A violência, meus amigos, é o não respeito da individualidade, o não respeito da espiritualidade de uma pessoa. Quando um ladrão subtrai os pertences de uma pessoa, quando ele furta, quando ele rouba, quando lamentavelmente um criminoso assassina alguém, quando ele tortura alguém, o que ele está dizendo ali, meus amigos, é que ele não respeita aquela pessoa que ele está agredindo, que ele está violentando. Então, reverência é o extremo espiritual e positivo da questão. E a violência é o outro lado, meus amigos. Quando nós não reconhecemos os direitos do outro, nós somos seres que ficamos violentos. Então a cura, meus amigos, da violência não é no maior policiamento, não é simplesmente na repressão, aí colocar a polícia e o exército nas ruas, mas sim é que deveria haver muito mais trabalho educacional, muito mais instrução. Os meios de comunicação deveriam trabalhar para esclarecer, para levar ideias pacifistas, ideias que realmente fizessem com que as pessoas reconhecessem no seu semelhante um ser igual a si mesmo e um ser que tem uma individualidade a ser respeitada e um núcleo espiritual que é idêntico ao nosso, e que todos nós somos filhos de Deus e estamos aqui evoluindo, pelejando, lutando, sobrevivendo para progredirmos. E quando, meus amigos, no nosso caminho surge uma pessoa que, ao contrário dos verdadeiros espiritualistas, né, eles trabalham pelas trevas, trabalham pelo egoísmo, e como nós dissemos, meus amigos, muitas vezes são pessoas inconscientes. Elas fazem coisas pelo lado das trevas, mas não porque elas escolheram ser magos negros. Porque, como nós dissemos, isso é muito raro, né? São poucos magos negros que realmente escolheram esse caminho. Agora, ignorantes e egoístas, meus amigos, existem em todo lugar. E esse tipo de pessoa é aquele que entra no ambiente
e pergunta o seguinte, meus amigos: o que eu ganho aqui? Normalmente a gente vê muito as pessoas perguntando isso. E isso, meus amigos, quando a pessoa pergunta isso, ela acabou de dar a senha de que ela é uma pessoa ignorante, que ela é uma pessoa que está totalmente fechada no egoísmo, porque ela é capaz de ir numa igreja, ela é capaz de ir numa ordem esotérica, num centro espírita, é capaz de ir num grupo de estudos, e ela quer saber o que ela vai ganhar, né? O que ela vai levar para ela. Essa pessoa não sabe ainda o que é a espiritualidade. Nós temos que ter muita paciência com essa pessoa, muita tolerância, porque o verdadeiro espiritualista, meus amigos, é aquele que dá, é aquele que doa, é aquele que brilha como o sol, né? Que lança sua luz indistintamente por todo esse planeta e não quer saber se o lugar é bonito, se é feio. A luz do sol cai identicamente em todos os pontos desse planeta. Então essa pessoa está fechada, meus amigos, está totalmente não consegue perceber que aquelas coisas, que esses movimentos não existem para trazer benefícios exclusivos para uma determinada pessoa, mas sim eles existem para promover coisas maiores, ideias superiores, trazer o esclarecimento, trazer a luz. Então, meus amigos, fiquem atentos para esse raciocínio. E também, meus amigos, nós temos pessoas que ainda não iluminadas, ainda não purificadas, participam desses movimentos e causam realmente muita confusão, porque elas é uma tendência natural do ser humano em pronunciar o seu eu, de falar coisas relativas a elas mesmas, e muitas vezes essas pessoas querem distorcer os movimentos para que esses movimentos sejam uma imagem, né, de si mesmo. Nós vemos isso no fanatismo religioso, como que o fanático, aquele que crê que já descobriu a verdade, né, e ele não respeita a liberdade do próximo para descobrir também por si mesmo a verdade, ele quer impor a sua verdade sobre o outro. Ele, inclusive, fica muito nervoso quando alguém coloca qualquer argumento contra a sua fé, contra a sua filosofia, contra a sua ideologia, meus amigos. Porque não são só espiritualistas, não, né? Nós vimos aí o século passado, quando filosofias materialistas, né, de origem marxistas, né, leninistas, nós vimos que houve todo um pensamento filosófico, né, onde tudo isso se corporificava naquela frase de Karl Marx, né, de que a religião era o ópio do povo, né? Então os comunistas, os socialistas que desenvolveram as suas comunidades, os seus países que tinham essa filosofia, fecharam as igrejas, perseguiram os movimentos esotéricos, a maçonaria, a sociedade teosófica, a Rosa Cruz, foram fechados nesses países comunistas, meus amigos. As igrejas os prédios foram usados para fazer repartições públicas e tudo mais. E aí, o que aconteceu ali, meus amigos? Ao invés de haver mais humanidade, ao invés de acontecer, né, um progresso humano, o que esses países acabaram fazendo, meus amigos, é cometendo tantos crimes em nome dessa filosofia, em nome desse ateísmo, né, matando milhões e milhões de pessoas apenas porque elas não respeitavam, não se coadunavam com o seu, né, com o seu pensamento, com a sua filosofia, sua ideologia, né?
Só a Revolução Comunista na Rússia matou cerca de 40 milhões de pessoas, né? E em outros pontos do planeta nós vimos isso. Então o fanatismo não existe apenas na religião, existe também na ideologia, meus amigos. Nós temos que estar realmente atentos, porque, como nós dissemos, a verdadeira espiritualidade, um verdadeiro espiritualista, ele procura amar, ele procura doar, e ele procura realmente não pronunciar o seu eu, mas sim ele procura ouvir, ele procura desenvolver nas pessoas aquilo que está ainda não desenvolvido, a sua espiritualidade, as suas características, né, mais profundas. Então a humanidade precisa de muita educação, meus amigos, para sanar a ignorância. Precisa também de muita prática da fraternidade, de muita ecologia, para que o ser humano saia, meus amigos, desta verdadeira prisão que é o nosso eu aqui cerebral, esse pequeno eu. Nós precisamos trabalhar muito mais pelo nosso próximo, precisamos trabalhar pela nossa comunidade, precisamos esquecer que existe esse eu separado, né? Obviamente que nós não estamos pregando para vocês um fanatismo, meus amigos. Agora, o que é mais lamentável é quando pessoas ignorantes e egoístas, elas realmente tomam a frente, meus amigos, das religiões, tomam a frente e são os presidentes, são aquelas que ocupam os cargos maiores de uma religião ou de um movimento filosófico. Isso sempre acontece, meus amigos. As religiões, elas estão sujeitas, as filosofias e ideologias também estão sujeitas à decadência. E aí, meus amigos, a coisa fica séria, porque aquelas pessoas que deviam inspirar, né, aqueles líderes que deveriam realmente trazer a luz, na verdade são aqueles que acabam proclamando as trevas, a separatividade, o egoísmo, e geram ódios entre as pessoas, entre as religiões, entre os países. Então nós vemos que isso ainda existe no mundo, existem ainda religiões aqui nesse planeta que proíbem, né, os movimentos espiritualistas, que segregam as pessoas pela sua postura religiosa. Existe ainda guerra santa nesse planeta. E aqueles que estão caminhando com os mestres, meus amigos, também tem que tomar muito cuidado, porque existe esse tipo de problema também nos movimentos esotéricos. Porque o egoísmo, meus amigos, que objetiva apenas coisas materiais, ele pode se transferir também para os objetivos espirituais. Existe sim, meus amigos, um tipo de egoísta, de uma pessoa que pratica o seu egoísmo dentro da espiritualidade, porque ele realmente até inveja o desenvolvimento dos seus semelhantes e, lamentavelmente, tem pessoas, meus amigos, há tipos de criminosos que vocês sequer imaginam que existam, mas que existem dentro do ocultismo. Porque o criminoso comum, meus amigos, ele quer subtrair os valores de uma pessoa, pegar os seus objetos, o seu dinheiro. Agora, os criminosos que existem dentro do ocultismo, meus amigos, eles são muito piores, porque através do seu egoísmo eles desejam a própria morte da alma do seu semelhante. Isso é uma coisa terrível, meus amigos. E há pessoas que tomam tombos terríveis, porque vocês sabem disso pela sabedoria popular. Quanto mais alto se está, meus amigos, maior é o tombo, né? Então há pessoas que até já progrediram bastante, né, no caminho da espiritualidade,
mas que sentem a separatividade com relação aos seus irmãos e aí cometem crimes indizíveis, né? E existem dois crimes, meus amigos, dois atos que realmente impedem o progresso daqueles que estão perseguindo a senda do discipulado, que é o assunto aqui do livro do Leadbeater, os mestres e a senda. Quando o indivíduo está nesse caminho, e principalmente quando ele está em provação, ele deve ficar atento, porque o discípulo não pode cometer dois atos que são os mais terríveis. O primeiro deles, meus amigos, é desobedecer o mestre. Aquele que receber um contato com um mestre ou diretamente de um discípulo avançado, ele precisa obedecer, precisa cumprir aquilo que o mestre estabeleça. Porque aquele discípulo que não puder cumprir o pedido do seu mestre, obviamente não poderá continuar nesse caminho. E o pior de todos, meus amigos, que é aquele tipo, né, de assassino espiritual, meus amigos, que isso lamentavelmente existe, né, é aquele, então, que estando no discipulado, que estando caminhando espiritualmente, ele tem os seus irmãos que caminham ao seu lado e ele deseja o mal para os seus irmãos, quer seja por inveja, quer seja por ciúmes, seja qual for o defeito que a pessoa tenha. E muitos, meus amigos, lamentavelmente cometem esses crimes contra os seus irmãos. E principalmente aquilo que ficou tão característico na figura de Judas Iscariotes, é aquele que trai o mestre e aquele que trai o seu irmão. Não existe crime maior, meus amigos, no ocultismo do que trair um irmão, do que trair um mestre, porque isso é uma prova de terrível ignorância, de terrível egoísmo, e aqueles que cometem uma coisa desse tipo ficam muito retardados no seu progresso, porque eles transferem aqueles crimes do homem comum para a vida espiritual. Não existe karma pior, meus amigos, do que tentar atrapalhar a evolução espiritual de uma pessoa. Jamais, meus amigos, façam isso. Nunca façam oposição para uma pessoa que está tentando se espiritualizar. Vocês só podem fazer uma única coisa: ajudar. Se vocês não puderem ajudar, não façam nada, porque criar oposição e, o pior de tudo, trair é o pior crime que existe nesse planeta, meus amigos. Não existe coisa pior. Até o assassinato de um corpo físico tem um karma mais leve, mais suave do que trair um mestre, do que trair uma pessoa que está progredindo espiritualmente. Isso traz um karma, meus amigos, para várias encarnações. Madame Blavatsky diz que traz complicações nas próximas 7 encarnações da pessoa. Então vamos ficar atentos. Vamos trabalhar pela luz, meus amigos. Vamos realmente nos converter à sabedoria que os mestres nos ofereceram. Vamos praticar os preceitos espirituais que foram dispostos. E se nós sentirmos que esses defeitos existem em nós, vamos procurar a iluminação, vamos procurar a informação, o conhecimento que nos tira a ignorância. Vamos procurar abrir o nosso coração para sair do egoísmo, meus amigos, porque só isso, meus amigos, é que pode sanar essa tendência lamentável que o ser humano tem de praticar a separatividade. Porque o único dogma que existe no ocultismo, no esoterismo, é de que existe uma profunda unidade espiritual entre todas as consciências, entre todos os seres humanos,
e os seres da criação. É a única coisa que não dá realmente para discutir na espiritualidade. Então, o egoísmo e a ignorância trabalham exatamente contra isso, e é aí que nós temos que realmente nos precaver, sermos prudentes, e se nós ainda formos egoístas e ignorantes, vamos tentar sanar isso para que nós não cometamos crimes ainda maiores do que esses que infelizmente os magos negros cometem. E nós então encerramos esse tópico, meus amigos, não com satisfação, porque o tema é realmente terrível, mas sim com o sentimento de dever cumprido, de nós termos trazido essas informações que nós pensamos podem ser úteis para o discernimento, para a cultura, para a iluminação, para a meditação daqueles que estão nos ouvindo. Então, convidamos a vocês a nós fazermos a nossa última vibração. Hoje nós começamos com a meditação da Mirna Grisset, mas vamos terminar uma vez mais volvendo a nossa consciência para a percepção dos nossos corações, que ali dentro pulsa, vibra e emite a sua luz, a nossa chispa divina. Sintamos e visualizemos essa luz emitindo a sua radiância por todo o nosso corpo, iluminando todos os seus órgãos internos, se propagando pela nossa aura, que a luz do nosso espírito ilumine o nosso caminho de evolução. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja. Que a bênção do Mestre possa seguir até os seus corações, contribuir para a sua evolução. Nos despedimos aqui desejando um bom descanso, uma boa noite para todos vocês e realmente anelando, desejando que nas próximas ocasiões nós estejamos aqui juntos, com muita saúde, com muita disposição para continuar estudando juntos. Vai prosseguir agora a programação musical totalmente interativa e democrática da Rádio Esotérica FM, e o programa Lux Esotérica se despede enviando a todos um grande, forte, caloroso, fraterno abraço para todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Esperamos estar juntos com vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica.